Vamos então dar início à sessão com José Maurício Costa, Diretor de Sustentabilidade da Altice Portugal. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à sessão temática da MEL, a Transformação Digital e Estratégia ESG para as Organizações. Meu nome é José Maurício Costa, eu sou Diretor de Sustentabilidade da Altice Portugal. Queria agradecer a todos ao evento, ao UN Global Compact, à APEE, sem dúvida ao evento que já começou no Monte Pio, em abril, e aos donos da casa, com certeza, o IAPMEI, por estarmos aqui. Eu vou tentar ser breve. Eu vou fazer uma breve introdução, uma breve apresentação, e de seguida vai haver aqui uma moderação, uma mesa que vai ser moderada pela diretora de comunicação do Portal SAP, Joana Petis, em que nós temos aqui convidados, empresas convidadas, parceiras da MEL e da Altice Portugal, que a Microsoft, a PwC, a EDP e a Altice Labs. Pois muito bem, vamos lá ver se isso funciona. Sim. Ok, isso já foi. Eu acho que estava ao contrário. Muito bem, em relação ao ESG, eu acho que já todos nós conhecemos o conceito, sabemos o quanto é importante e é diferenciador para as empresas atualmente que abracem, que adotem o conceito do ESG e que introduzam na sua estratégia de negócio. O que nós sabemos é que o ESG não é algo que, digamos, não é uma moda, é algo permanente que está em constante evolução e que as empresas, para serem competitivas no mercado em que atuam e no futuro, e principalmente, dependendo da indústria, umas mais do que outras, precisam adotar o conceito e as ferramentas dos reportings, também da questão dos relatórios corporativos e portanto, eu vou passar para o próximo ponto, fazer uma breve introdução do ESG, da transformação digital. Posto isso, a estratégia ESG, como estratégia, ela tem que atuar em toda a cadeia de valor da empresa, ou seja, desde a relação com os investidores, acionistas, credores, tem que estar incluída na estratégia de negócio da empresa, porque elas andam juntas, e a gente vai ver mais à frente porque na cadeia de valor, obviamente, como nós vimos aqui de manhã, em relação às metas, por exemplo, as metas do SBTi, em relação às metas do ambiente, é importante, principalmente, ter metas estabelecidas sobre o consumo e os consumos de energia, ou a questão relacionada à redução da sua pegada carbônica. Todos nós temos um papel importante na contribuição para um planeta melhor. Na harmonização de regras, e isso tem muito a ver também com uma questão que foi falada um pouco antes da hora do almoço, a questão e para a harmonização de regra nós temos os relatórios de sustentabilidade, os GRI, ou seja, os relatórios têm que respeitar regras que são estabelecidas de domínio comum para todas as empresas, e também a questão da regulamentação, como se falou de manhã, o bicho da taxonomia, por exemplo, é um exemplo de que grandes empresas, não só as do mercado financeiro, mas também 1000 empresas já em Portugal vão ter que, a partir dos próximos anos, reportar segundo as taxonomias da Diretiva da União Europeia. Muito brevemente, em relação à transformação digital, igualmente a transformação digital, as empresas que querem ser competitivas no século XXI e atualmente, têm que abraçar o digital. E o digital tem que estar em toda a cadeia de valor da empresa, como nós temos aqui, a eficiência operacional, no que diz respeito, por exemplo, por exemplo, as medições de energia, a eficiência do cliente, tudo aquilo que nós medimos em relação à qualidade de serviços dos clientes, tudo o que é digital é sempre mais fácil medir e garantir que os clientes estão satisfeitos. Por exemplo, os portais, as áreas do tipo MyMel ou My Área de Cliente. A tomada de decisão, a partir do momento que é digital, as decisões deixam de ser tomadas digamos, com opiniões e passam a ser tomadas baseadas em fatos e dados, a precisão e a certeza. A inovação, através da transformação digital, é possível ter produtos e serviços mais inovadores que vão de encontro às necessidades dos clientes.
Agilidade e flexibilidade, obviamente uma empresa digitalizada responde muito mais rapidamente às transformações de mercado, e a colaboração em parcerias. Uma empresa que abraça, que incorpora a transformação digital na sua estratégia, consegue não só, e da mesma forma, como nós falamos, por exemplo, de manhã, das regras de SBTI, e também começa a trabalhar na digitalização com seus parceiros e clientes, tem uma cadeia de valor mais ágil, onde cria oportunidades, até mesmo oportunidades de trabalho de profissionais mais qualificados, e agrega valor principalmente à economia. Isso não vale só para as empresas, não é? Nós sabemos que há economias, por exemplo, europeias e países que são mais digitalizados, seja do ponto de vista do serviço público ou das empresas, e conseguimos ver a diferença no dia a dia dos cidadãos. Muito bem. Muito rapidamente, a questão da interseção, quando é que esses dois mundos se interagem? Interagem exatamente na questão da transparência, né? Da transparência e prestação de contas, na questão, por exemplo, do governance, do ESG. Eu consigo ter relatórios quase que em tempo real, relatórios de sustentabilidade em tempo real, com a digitalização dos processos. Obviamente, a digitalização dos processos permite que eu consiga, por exemplo, medir os meus consumos de água, energia, consumíveis, o que for, dependendo da indústria, e também em tempo real e muito mais rapidamente, consigo interagir no caso de falhas. O envolvimento de todos os stakeholders, que é exatamente a partir do momento que eu tenho um processo digital e claro e transparente, desde o acionista ao cliente final, conseguem saber o que a empresa está a fazer, qual é como está a responder em relação à governança ou mesmo às ações de sustentabilidade. Uma inovação sustentável, como já tínhamos dito também tinha dito em relação aos produtos e serviços, também permite que se responda aos desafios do ESG de forma mais rápida. A gestão de riscos, obviamente, se eu tenho dados mais fiáveis, eu consigo estabelecer planos de contingência e de mitigação de riscos de forma muito mais rápida e precisa. E a alavanca proposta em relação ao relatório, o contexto regulatório internacional, que é exatamente a questão que cada vez mais nós temos, e principalmente as grandes empresas, têm que responder às diretivas europeias, e num processo digital é mais fácil, é mais rápido poder, de certa forma, acomodar as diretivas, as regras, as obrigações, do que se num processo manual ou analógico. Mas nem tudo são flores, digamos assim, nem tudo é fácil. O alinhamento estratégico é fundamental. Peter Drucker já escreveu, né, ainda nos anos 80, que a cultura de uma empresa come a estratégia no pequeno almoço. E é exatamente isso. Se não houver um alinhamento das pessoas ou dos colaboradores em qualquer estratégia, seja ela a transformação digital e do ESG, ou no caso das duas em conjunto, muito dificilmente o sucesso esperado vai ser alcançado. O investimento em tecnologia, o investimento em transformação digital não é um investimento desprezível, muito pelo contrário, é necessário que haja das empresas disponibilidade e, obviamente, recursos para investir, mas é um investimento que tem um retorno a curto e médio prazo bastante significativo. A capacitação e conhecimento volta ao ponto dos profissionais mais qualificados, a gestão de dados, como já tinha dito, também do ponto de vista dos dados em tempo real. Regulação e conformidade, a transparência, principalmente em relação à governança, e a integração de sistemas. A transformação digital exige que os sistemas estejam integrados, o que também, para quem tem alguma experiência disso, sabe que não é algo tão fácil e linear, mas que tem que ser feito e que vale a pena do ponto de vista de retorno financeiro da empresa. A inovação contínua, a cibersegurança, obviamente, quanto mais digitalizado for o meu processo, maiores as medidas contra ataques cibernéticos a empresa, a organização, a entidade vai ter que ter, porque, obviamente, sem medidas de segurança, há uma exposição maior. E a sustentabilidade tecnológica, no que diz respeito a poder também, ou seja,
A transformação digital tem que ser feita também do ponto de vista de equilíbrio, porque os data centers, o consumo de energia, quanto mais digital, ou seja, eu tenho que haver um equilíbrio entre os meus consumos, e não só de energia, de materiais de recicláveis, de produtos, peças, de resíduos eletrônicos que possam ser aproveitados, ou seja, eu tenho que investir na transformação digital, vou ter que investir mais em equipamentos, na melhoria dos processos, mas é importante também que haja um equilíbrio e que tenha uma consciência do quanto qual é a pegada carbônica, digamos assim, da minha transformação digital dentro da empresa. Eu vou passar esse slide para a gente ir mais rápido, eu estou andando para frente. Ok, pronto. Agora sim. Peço desculpas. Um breve exemplo da transformação digital que nós temos na Mel. Nós temos aqui, no que diz respeito a soluções de IoT, em parceria com os nossos clientes, que muitas vezes são câmaras municipais, temos o privilégio de ter um polo de inovação e tecnologia, que é o TIS Labs, que faz parte do grupo, e conosco, e conjuntamente trabalhamos para instrumentos, por exemplo, de medição de partículas, gases, umidade do ar para muitas câmaras e também outras entidades privadas. Temos a questão do S. Temos algumas medidas em relação principalmente aos invisuais, ou seja, nos sites da Mel, pessoas invisuais que não podem, chamado read to speech, ou seja, pessoas que têm algum problema que não conseguem ler, podem ouvir o texto. Temos destaque para pessoas que tenham outros problemas de visão, que tenham um destaque maior ou uma acessibilidade melhor no site, conforme a sua necessidade, obviamente, dependendo da funcionalidade está disposta. E temos aqui um exemplo exatamente de transformação digital, que é o AGIT, que é o Altice Group IT Evolution. E é um projeto da Mel, um projeto da Altice Portugal, em que nós estamos a perceber como é que estaremos nos próximos 20 anos. Queremos trabalhar agora para sermos uma empresa. Somos líderes de mercado, queremos continuar a ser líderes de mercado e, portanto, nós temos que trabalhar todos os dias para manter essa posição. E a transformação digital que vem com a JIT é exatamente no sentido, e é um exemplo, como eu estava a dizer, um exemplo de como nós estamos nos preparando para o século atual, para o ano atual e para os próximos anos. No entanto, há um ponto específico da transformação digital que vale a pena dizer, que é o seguinte: a transformação digital dos processos não é ler um processo como eu li hoje, fazer um copy-paste, uma copiar e colar para algo digital e dizer que é digital. Não. A transformação digital, para funcionar e funcionar bem e com sucesso, tem que ter sempre algumas das questões básicas, que é por que eu faço aquilo, como eu faço e onde eu posso melhorar. E só na otimização dos processos, no to-be, que será o digital, é que se pode dizer que há um processo de transformação digital que seja eficaz. E isso vale, como eu disse, para todas as estratégias da empresa. A estratégia de negócio, do lançamento dos produtos e serviços, a estratégia do ESG, a estratégia de aquisição de novas cotas de mercado e etc. Já estou dentro do tempo. Muito bem. Conscientes do nosso impacto na sociedade, a Mel e a Altice Portugal têm uma preocupação sempre, em relação à sua empresa, qual é o impacto da empresa na sociedade em que estamos inserida, e tanto da empresa como das suas marcas. Nós somos uma empresa comprometida com a sustentabilidade, temos contribuído para a sociedade local, para as comunidades locais dos diversos municípios onde estamos inseridos, e também principalmente para a comunidade, para o espaço, né, para o impacto que nós temos no país. Nós temos um propósito de sustentabilidade que exemplifica e descreve exatamente isso. O propósito de sustentabilidade da Mel é ligar as pessoas a uma vida mais inovadora, inclusiva e sustentável. Isso resume um pouco a minha abertura, que eu quero passar rapidamente, porque eu acho que o mais interessante e o que vai vir aqui é exatamente a mesa
não a mesa redonda que vai existir a seguir, onde eu espero que haja aqui bastante insights que sejam inovadores e que nos tragam, digamos, soluções transformadoras para o nosso dia a dia empresarial. E é isto. Obrigado. E já agora eu chamo a Joana Petis, que vai fazer a moderação do debate. Obrigada, Maurício. E antes de chamar a primeira oradora a fazer aqui a sua apresentação, não tenho certeza de ter isto direito, mas se não tiver, já lá chego. Queria apenas deixar-vos aqui com um desafio e que espero que participem com as mãos no ar nas diferentes opções que vamos aqui dar. Portanto, o papel do setor das telecomunicações, de acordo com a European Telecommunications Network Operators, o consumo de energia no setor europeu das telecomunicações é composto de que percentagem proveniente de fontes renováveis? E eu peço que quem acha que são 45% neste momento, que se acuse, que ponha o dedo no ar. Ninguém? Ok. 1, 2, 3, 5, 7 pessoas. Quem acha que são 60% já de fontes renováveis? Já há aqui uma maior expressão na sala. Quem acredita que já vamos nos 80% e, portanto, muito perto? Só uma pessoa. 2. 3 pessoas só acreditam. É verdade, já estamos a 80%, é realmente notável o caminho que já se tem feito. Com esta primeira impressão e com esta primeira apresentação, vou aqui dar a palavra à Margarida Almeida, que é diretora de Estratégia, Inovação e Comunicação da Altice Labs, para nos dar a sua visão sobre como tem sido esta estratégia e o que temos pela frente. Margarida, por favor. Obrigada. Obrigada, boa tarde a todos, é um gosto estar aqui. Vamos então ver se consigo... Aí está, muito bem. Agradecer o convite, dizer-vos que é com muito prazer que venho partilhar convosco esta visão daquilo que, como o Maurício introduziu, nós na Altice Labs, enquanto quartel-general da inovação do Grupo Altice, temos tentado fazer em torno das questões da sustentabilidade, ancorada nesta questão que tanto nos caracteriza e que é da conectividade. Dar-vos nota que na Altice Labs temos preocupações naturais com as questões da sustentabilidade e são muitíssimas as iniciativas que conseguimos identificar se olharmos para a matriz dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Eu gostaria de concentrar a apresentação de hoje, porque o desafio lançado foi falarmos um bocadinho da conectividade, naquele último que está ali em verde, em baixo, da reutilização de plásticos nos nossos equipamentos. Nós somos responsáveis na Altice Labs por 3 áreas principais de negócio e quando falamos da conectividade avançada, que é uma das nossas áreas mais fortes, falamos em particular no programa da Casa Conectada, da nossa capacidade para produzirmos, e fazemos isso com muito orgulho em Aveiro, muitos equipamentos que vocês têm lá em casa, tipicamente os routers que vos dão acesso à internet, os chamados CPEs. E é em torno, entre outras coisas que vos vou falar hoje aqui, em torno da produção destes CPEs que podemos concentrar o diálogo de hoje para perceber como temos estado a dar alguns passos, aqueles 80% que a Etno recentemente sinalizou neste relatório que saiu agora a 12 de abril, é efetivamente um valor de que muito nos orgulhamos. Também fazer um parênteses para essa percentagem, porque já percebi que foi surpreendente na sala o valor tão elevado. Estamos a falar de respostas de países da Europa. Sabemos que existem assimetrias importantes no globo relativamente a estas questões e é importante também sermos rigorosos e honestos. Estamos a falar de um valor percentual representativo dos países europeus. Portanto, quando falamos de CPEs e dos routers que existem lá em casa, efetivamente nós na Altice Labs temos estado a trabalhar no sentido de uma produção mais sustentável destes equipamentos e neste gráfico de alguma forma mostramos como é que temos estado a trabalhar nesses domínios. Verificam, portanto, que temos tentado utilizar componentes com ciclos de vida mais elevados, redução de volume das caixas, quando falamos nas embalagens que produzimos, tentamos diminuir a complexidade de peças que são utilizadas na produção dos equipamentos e também na sua prototipagem e assemblagem. Somos também responsáveis em coordenação com outras entidades e parceiros por todo o processo de reparação e restauração de unidades, quando vocês pedem para substituir o router lá de casa.
Tentamos reduzir também o número de peças pintadas e coladas e também operações que impeçam a reciclagem e a reutilização dos plásticos. Estamos a introduzir material reciclado nos produtos e a remover o plástico de uso único nestas embalagens. Fizemos já experiências também há uns anos atrás para tentarmos utilizar nestes equipamentos materiais alternativos e vocês veem aqui experiências que foram realizadas com a adição de cortiça e de cânhamo na produção dos equipamentos. Encontramos problemas e é também muito bom neste tipo de eventos falar das dificuldades e os problemas estão aqui elencados. Nós precisamos que exista dissipação do calor neste tipo de equipamentos e muitos destes materiais são isolantes e isto é um problema que foi identificado. Há também algumas questões de resistência mecânica em peças estruturais que são utilizadas. Há também falta de consenso relativamente a questões de natureza estética, que naturalmente impactam também na forma como os consumidores recebem os produtos nas suas casas. Há questões de reciclagem e alguma limitação no design das peças. Ainda assim, e pese embora termos encontrado estas dificuldades, entendemos que estes materiais alternativos e ditos sustentáveis podem ser utilizados noutro tipo de cenários e contextos, a saber, elementos decorativos dos equipamentos, que não tenham naturalmente esse tipo de implicações ao nível, naturalmente, da dissipação de calor, que nos preocupa, mecanismos de camuflagem e camadas de isolamento térmico. Nós produzimos também passivos, portanto, equipamentos que estão na rua, como os armários que estão por aí, e para algumas geografias e em alguns contextos pode fazer sentido utilizar materiais que tenham, do ponto de vista das propriedades térmicas, algumas características alinhadas com aquilo que eu vos descrevi e, portanto, está a ser estudada a possibilidade de os introduzir nesse tipo de produção. Temos estado a evoluir, portanto, os CPEs que nós temos estado a produzir ao longo dos anos tem estado em crescente de utilização de materiais e plásticos, em concreto aqui falamos de plásticos mais sustentáveis e podem ver que numa percentagem de 25% já estamos em 75%, e a nova Gateway, que vai sair em breve, já terá 75% a 80%, estamos agora nos últimos desenvolvimentos a conseguir chegar aos 80% de utilização deste tipo de plásticos e isto orgulha-nos bastante. Estamos também a introduzir, para as questões mais de configuração e customização estética dos materiais, a possibilidade de serem retiradas e colocadas peças na lateral dos equipamentos que permitem alinhar com a decoração lá de casa, das vossas salas, mas também utilizar este tipo de materiais mais sustentáveis. Todas estas nossas preocupações estão muito, muito articuladas com um programa transversal a toda a Altice Labs, que é o programa da Casa Conectada. Lamento a imagem ter uma visibilidade muito baixa, mas aquilo que vocês veem ali, naquela área sinalizada azul, é o pilar da conectividade. E sobre o pilar da conectividade, vocês conseguem ver que nós estamos a trabalhar em torno de subpilares, e um é a energia e outro é o conforto. Soluções de conforto para a casa e de energia, de gestão de energia na casa, que podem ser ativadas, são serviços em cima da conectividade, para criar naturalmente algum stickiness com os clientes, mas também para gerar, do ponto de vista da vida sustentável dos nossos clientes, funcionalidades que possam ser articuladas com diferentes dispositivos, nomeadamente dispositivos de IoT e de sensorização da casa, que permitem naturalmente configurar a iluminação, a temperatura, e outros dispositivos que podem ser adquiridos. Vêm aqui já algumas interfaces tentativas daquilo que nós estamos a desenvolver nesta área da casa conectada e que permitem incorporar soluções de sensorização nas áreas que vos referi. O referido relatório da pergunta da ativação aqui da audiência pós-almoço sinaliza exatamente este potencial do IoT na área da sustentabilidade. E as estatísticas e as referências são muito, muito interessantes e animadoras, e vocês podem compreender que, efetivamente, toda a sensorização que é feita em torno da casa e também dos ambientes urbanos, também de ambientes agrícolas, nós temos, como o Maurício estava a referir na Altice Labs, o programa Live, com o Live Urban, o Live Green e o Live Campus, que nos permite sensorizar uma série de cenários e recolher dados daquilo que se passa, quer em casa, quer nas cidades, quer em campos industriais, mas também na agricultura de precisão, e nós podemos, com esta camada de sensorização, recolher dados muito, muito interessantes para a gestão mais sustentável das nossas vidas e das nossas atividades.
Na Altice Labs temos naturalmente, para além de questões relacionadas com a produção dos CPEs, trabalhado noutras vias para criar uma organização mais sustentável e antes de terminar deixo-vos só aqui 3 exemplos de como a camada das pessoas e da vida social das pessoas é tão importante para nós e como nós temos estado a criar algumas iniciativas nesse contexto. Nós temos uma horta no nosso campus, falávamos disso ao almoço, Catarina, temos a particularidade e a felicidade de termos um campus muito generoso do ponto de vista ambiental, com relevados e árvores, temos carvalhos maravilhosos, muito antigos, no centro da cidade de Aveiro. E isto é efetivamente um luxo. Boa. Então temos uma horta que tem uma lista de espera já importante, portanto há muitos colaboradores que estão à espera de ter lá o seu bocadinho de terra para cultivar e levar os seus alimentos para casa. E temos também outras iniciativas interessantes, a Banda Larga, que é uma banda de colaboradores da Altice Labs, que já atuou no Rock in Rio e que vai agora atuar na homenagem aos chutes e pontapés, no Porto, dentro de dias, e que é também uma forma de criar, do ponto de vista da sustentabilidade, da organização interna, do envolvimento dos colaboradores para uma energia positiva que queremos muito criar e manter, iniciativas e momentos de convívio e de engagement com todos. Por último, somos produtores de cerveja, portanto temos uns mestres cervejeiros que foi uma iniciativa que começou há alguns anos e agora até já no Polo da Madeira, da Altice Labs, temos também esta iniciativa a decorrer, que nas suas horas vagas produzem de forma sustentável e estamos a tentar que do ponto de vista ambiental cumprir com todas as normas e standards, cerveja para os nossos colaboradores. E com isto me despeço agradecendo a oportunidade. Obrigada. Obrigada, Margarida. Eu fico à espera de ser convidada para provar este menu de vegetais produzidos in-house, com cerveja e com concerto ainda por cima. Parece-me um ótimo princípio. Vamos então continuar com mais um desafio para a audiência, desta vez sobre o potencial da transformação da economia digital. E no ano de 2023, em Portugal, o comércio eletrónico terá totalizado 143 mil milhões de euros, é equivalente a mais de 50% do PIB em transações das empresas portuguesas. Qual será a percentagem que não tem ainda qualquer iniciativa relativamente à transformação ou à evolução digital do seu negócio? Quem acredita que serão apenas 30% que ainda não têm qualquer adesão? 2 pessoas. Pessoas menos otimistas que acreditam que metade das empresas já terão esta vertente? Já uma percentagem mais significativa, umas 12 pessoas. E por fim, os 80%, quem é que acredita que já estamos nos 80%? Que ainda estamos só nos 80%? 1, 2, 3. Muito bem. Então, e o resultado real são os 50%, desta vez de facto está no meio, como a virtude, no meio e a meio do caminho que há para fazer. Para nos falar um pouco destes temas, vou chamar então o Nuno Cordeiro, partner da PwC, responsável pela área de Risk and Regulation. Nuno, se não se importa, por favor, fazer a sua apresentação. Muito boa tarde a todos. Portanto, eu tenho aqui o desafio de partilhar algumas ideias que justificam, de facto, este baixo nível de digitalização das empresas em Portugal e depois também falar um pouco sobre os incentivos que já existem hoje para que, de facto, estes níveis de digitalização possam ter aqui um nível de incremento e possam ter uma dimensão mais significativa. Bom, na preparação desta sessão e, na verdade, quando comecei a refletir sobre a ligação entre transição digital ou digitalização e as questões do ESG, quer dizer, cheguei à conclusão que, na verdade, há aqui 2 ou 3 pontos significativos nesta discussão. O primeiro ponto é dizer que não deixa de ser contraditório que, de facto, tenha sido o progresso tecnológico e o desenvolvimento económico que tivemos nas últimas décadas, nas últimas centenas de anos, que me tenham levado a que, de facto, o ESG fosse hoje um desafio ou fosse hoje um problema. E é contraditório. Porquê? Porque será efetivamente este progresso tecnológico e esta digitalização que nos ajudarão a resolver este problema. E isto faz, de facto, o enquadramento e a ligação da transição digital aos temas do ESG. Segundo ponto, de facto, já todos compreendemos, quando falamos de ESG, falamos necessariamente de economia. Aliás, esta sessão, hoje de manhã,
começou por explicar a ligação que há entre o ESG e os desafios das alterações climáticas e o tema de energia. Eu pegava, de facto, no tema de energia para explicar que tudo isto é economia. A energia, ou se quisermos, um ciclo económico, é partir exatamente de um determinado material, transformar esse material em energia e dessa energia gerar uma atividade, gerar produtos que acrescentem valores. Este é o ciclo económico básico. Portanto, discutir ESG é efetivamente discutir uma transformação deste ciclo económico para que, como se explicava de manhã, usando a lógica da engenharia termodinâmica, de facto conseguirmos ajustar e conseguirmos ser muito mais eficientes nestes processos de conversão de matéria em energia e de energia em valor, usando menos energia, porque é daí que, de facto, vêm os gases, vêm as emissões de carbono, que tanto impacto têm no nosso clima. E, portanto, de facto, estamos a discutir o modelo económico, ou uma transformação de modelo económico, e é muito fácil começar a perceber como é que a transição digital também pode ajudar esta transformação de modelo económico. Eu vou trazer um conceito adicional àqueles que foram discutidos esta manhã. Esta manhã, por exemplo, falámos do Scope 1, Scope 2, Scope 3 das emissões. Se calhar já sabem, já há um Scope 4 de emissões, tem que ver precisamente com as emissões que são evitadas, portanto, a partir do momento que tenho um determinado serviço, que tenho um determinado produto, uma determinada tecnologia que é muito mais eficiente, que usa muito menos matéria, que de facto poupa emissões, eu posso contribuir para a medição de um Scope 4. E usando a nossa experiência recente, em particular durante o período da pandemia, é muito fácil arranjarmos exemplos ligados com a digitalização das nossas práticas de trabalho, ligados com a digitalização de determinadas atividades produtivas, para de facto percebermos qual é que é o papel que a transição digital pode ter para esta discussão. E isto leva-nos a dizer ainda outra coisa. Eu referia que é importante também falarmos sobre os incentivos para que haja digitalização. Muito provavelmente o ESG é um dos incentivos, ou o incentivo adicional que a transição digital necessitava para que, de facto, possa ser uma aposta concreta, possa ser acelerada e possa ser, vamos dizer, um aspecto estratégico para a nossa economia e para as nossas empresas. E depois ainda há um outro ponto, é que, de facto, falar de transição digital e falar de ESG, falamos basicamente de dois pontos, dois gêmeos, como ali temos, que partilham em muito não só esta relação de dependência e de relação de incentivo mútuo, mas na verdade várias condições. Todos percebemos que são completamente cruciais para o nosso novo modelo económico, todos entendemos que estamos a falar de uma discussão a prazo, é uma transformação, é uma transição que vai ter que acontecer. Também todos entendemos que as soluções, seja num caso, seja no outro, ainda estão numa fase de desenvolvimento, ainda estamos numa fase de experimentar, ainda estamos numa fase de testar para ver o que é que efetivamente resulta melhor. Os próprios dados que suportam os trabalhos, os desenvolvimentos em ambas as frentes também são ainda um desafio, seja na sua sistematização, seja na sua utilização. E, portanto, de facto, quando falamos de ESG e falamos de transição digital, falamos de dois temas gêmeos. Em economia temos o modelo dos Twin Peaks, que acho que é perfeitamente aplicável a esta discussão. Segunda mensagem. Como sabemos, diz que agora estamos na quarta revolução industrial, portanto, que é uma revolução industrial digital, e é fácil, quer dizer, perceber porquê, não é? Quando olhamos para a primeira revolução industrial, portanto, por volta de 1770, 1780, foi o marco em que começámos a usar a água e o vapor para, de facto, mecanizar as primeiras atividades industriais. Segunda revolução industrial, usamos a energia, portanto, por volta de 1870, 1880, para massificar a atividade industrial. Terceira revolução industrial, muito mais recente, vamos assumir 1960, 1970, em que passamos a usar o poder dos computadores para automar os processos de produção e para automar vários processos económicos, e agora, de facto, estamos a falar de digitalização. Qual é que é o grande ponto aqui? É que, de facto, esta quarta revolução industrial, ela, de facto, vai ser digital e ela também vai ser verde. Porque o ser verde é o propósito desta revolução, porque ela vai ter o poder, ou a missão, como queiramos ver, de resolver os problemas que foram gerados pelas três revoluções industriais anteriores, basicamente as questões de clima, e vai ter também a obrigação de resolver este enigma económico, que é como é que usando menos matéria, como é que gerando menos energia, conseguimos pelo menos manter o nosso modo de vida e conseguimos manter pelo menos os níveis de riqueza da nossa economia. E é por isso que esta é uma discussão, portanto, tão económica e neste sentido tão estratégica, passa evidentemente por soluções como
novas tecnologias, sermos muito mais eficientes naquilo que fazemos, usarmos melhor a informação para que a tecnologia que já hoje está disponível possa ser usada, de facto, com mais eficiência, com maiores níveis de produtividade. Passa pelos edifícios e sabermos que não só há exigência de reconversão energética dos edifícios, mas também podem ser pensados em termos da sua usabilidade, em termos da sua adaptabilidade. Passa por pensarmos também os transportes, novamente, não é só uma questão de eficiência energética nos transportes, é uma questão de planeamento, é uma questão de otimização de rotas. Passa por pensarmos que, se calhar, a próxima grande discussão é sobre o tema da economia circular e que, para conseguirmos trabalhar o tema da economia circular e continuando nesta dinâmica de economia, continuando nesta dinâmica de indústria, é preciso tecnologia para que as matrizes de input-output de cada um dos setores de facto encaixem, para que aquilo que uma empresa gera como desperdício possa ser de forma natural absorvida e utilizada pela outra e, portanto, claramente é o papel, ou há aqui um espaço que pode ser ocupado pela tecnologia, e depois há um outro muito importante que tem que ver com os dados, não é? Já hoje, os bancos, vimos aqui hoje de manhã, as empresas de energia, as empresas de telecomunicações recolhem toneladas e toneladas de dados. A grande questão é até que ponto já estão hoje esses dados a serem utilizados para, de facto, serem colocados ao serviço desta transição digital, desta transição verde. Até que ponto estão hoje a ser utilizados para racionalizar a oferta, para racionalizar produtos. Estas empresas têm todos os dados sobre as nossas práticas de consumo, têm todos os dados sobre as nossas práticas de mobilidade. E, portanto, é de facto um desafio, ou é de facto, se calhar, ou são de facto alguns exemplos de campos de trabalho que são agora tidos em consideração quando discutimos ESG e transição digital. Poderão também dizer, bom, tudo isto é lógico, mas não deixa de ser teoria. Bom, eu pego, se calhar, num exemplo prático, um exemplo básico, um exemplo muito concreto, partilhado ainda há dias atrás por uma empresa cliente da PwC, uma empresa ligada ao setor da logística, tem armazéns, faz distribuição e, basicamente, a maior evidência do poder da digitalização foi dada pelo caso que esta empresa trouxe. Basicamente, o que é que ela fez? Colocou um software a gerir o armazém, até aí era o encarregado de armazém que planeava o receber as mercadorias, quando é que elas tinham que sair, planeava a sua arrumação, planeava as rotas dos caminhões e das carrinhas que depois faziam a distribuição. A empresa substituiu tudo isto por um software. Com esta substituição, no final do terceiro mês, tinha as contas feitas. Conseguiu poupar milhares de quilómetros percorridos em todo o país ao ter otimizado as rotas, porque, quer dizer, havia muitas práticas muito humanas, vamos dizer, mas de facto havia muitas práticas de os condutores das carrinhas e os condutores dos caminhões usarem as rotas, quer dizer, para benefício pessoal, para irem visitar a família, para irem almoçar a um sítio mais interessante. Ganharam espaço no armazém, conseguiram começar a ter maior eficiência na utilização dos espaços que tinham e, portanto, pensando em coisas muito básicas, consegue-se de facto perceber que um passo de digitalização como este, que é uma gestão de rotas, ou ligado à gestão de rotas e ligado à gestão de espaços no armazém, coisas básicas da nossa vida, de facto conseguem trazer ganhos de eficiência, de facto conseguem contribuir para esta discussão que é tão económica que de facto estamos a ter. Podemos nos perguntar muito bem, mas porquê é que ainda se continua a falar de exemplos? Porquê é que é oportuno ainda dar o caso desta empresa cliente da PwC como uma referência nesta discussão? Bom, eu aí digo que se calhar há 3 grandes desafios ou 3 grandes limitações, vamos dizer, uma massificação deste processo de transição digital. O primeiro tem que ver com muitas destas soluções, de facto já existem, já estão pensadas, são ainda soluções de nicho, são soluções caras, nem sempre estão acessíveis a todos e por uma razão muito simples, quem as pensou e quem está a implementar ainda não conseguiu aproveitar ou ainda não conseguiu fazer uso de 3 características-chave em qualquer solução. Primeiro, haver necessidade, e claramente há. Segundo, simplificação, quanto mais simples, melhor. Terceiro, conseguir escalar, conseguir dar maior dimensão, maior usabilidade naquilo que está a ser desenvolvido. E isso justifica ainda o custo de muitas soluções. É por isso que, por exemplo, o papel da Altice é tão relevante nestas coisas, trabalhando a conectividade, trabalhando a infraestrutura, para que de facto este efeito de escala possa ser tido através de várias soluções que já existem. Segunda limitação, de facto, competências, não é? Quer dizer, e hoje é muito fácil falar de competências, todos nos queixamos que não há perfis no mercado, que não há formação no mercado. A pergunta é, mas quais é que são os perfis, não é? Temos todos que ter um engenheiro informático, temos todos que ter alguém com conhecimento de inteligência artificial nas nossas empresas? Bom, provavelmente não. O que provavelmente precisamos é trazer as nossas pessoas,
quem efetivamente conhece do negócio, portanto este tal chefe de armazém que sabia que tinha uma série de ineficiências naquele trabalho que fazia, e quando falamos em competências, podem ser muito bem competências externas que nos ajudam a pensar como é que aquela pessoa que tem um problema, que tem uma necessidade muito prática, de facto pode fazer uso da tecnologia para resolver esse problema, para ser mais eficiente naquilo que faz. Terceiro desafio, ou terceira limitação, de facto, investimento, incentivos, falta de aposta no tema, quer dizer, acaba por ser um bocadinho consequência destes dois pontos anteriores que eu referia, mas é óbvio, quer dizer, pela estatística que a Joana também apresentava, apenas metade das empresas portuguesas tem algum tipo de iniciativa digital, tem algum tipo de avanço digital na sua atividade, tem que ver, de facto, com esta falta de investimento e com esta falta de aposta. Falta de investimento e falta de aposta, felizmente vivemos um momento único, quer dizer, que não podemos desperdiçar. Já hoje de manhã, no primeiro painel deste evento, se falou dos fundos do PRR, nos vários programas que o PRR tem abertos. Destaco o Empresas 4.0, estamos a falar de quase 800 milhões de euros, precisamente destinados ao apoio e a suportar o processo de transição digital das empresas. Vemos ali os tópicos, capacitação digital, pegar naquilo que são os elementos de negócio mais básicos e fazer um encontro entre a necessidade e a oferta, portanto levar soluções digitais a coisas como faturação, a coisas como a organização dos armazéns, como eu há pouco estava a dizer, e depois de facto olhar a outros programas que olham mais uma lógica de cadeia de valor de um setor e do conjunto das empresas que dela fazem parte, para promover a transição digital com maior impacto. Isto são os incentivos diretos, incentivos indiretos, para fechar as minhas mensagens. Bom, os incentivos indiretos, eles de facto começam-se a densificar. Portanto, já todos hoje percebemos, quer dizer, que isto é completamente crítico para o nosso novo modelo económico, para o nosso novo modelo de desenvolvimento. De manhã falámos da importância dos dados do ESG, das empresas serem capazes de mostrar que já estão a fazer o seu percurso, quais são as limitações que têm, o quão bem se estão a adaptar. Esta é, se quisermos, a próxima secção dos questionários de informação que as empresas vão ter que prestar aos seus stakeholders, que as empresas vão ter que prestar aos seus financiadores, porque, de facto, isto é uma estratégia de sobrevivência. E se eu há pouco falava de Twin Peaks, muito provavelmente são Twin Peaks, são picos gêmeos, se calhar são dois temas que vão ter dois auges similares, mas antes do auge do ESG e antes do auge da transição climática, muito provavelmente vamos assistir ao auge da digitalização, porque um depende do outro. E, portanto, é claramente um incentivo pensar a digitalização numa ótica de melhoria e de manutenção, pelo menos manutenção, do modelo de negócio. Outros incentivos indiretos, claramente, neste diálogo com contrapartes, tal e qual como eu estava a dizer, estes vão ser os novos capítulos de informação que as empresas vão ter que começar a prestar. Se até aqui estavam coisas muito financeiras, muito ligadas à gestão de clientes, à gestão de fornecedores, este é efetivamente o novo ponto. E depois as necessidades de divulgação de informação. Já se falou aqui que, de facto, há uma ligação muito próxima entre o ESG e o reporte e o ser transparente com o mercado. Isso claramente vai colocar também maior pressão nos setores e maior pressão nas empresas para que estruturem os seus dados, entendam estas dinâmicas de digitalização da própria atividade, a partir da digitalização da atividade, serem capazes de gerar a informação necessária e serem capazes, assim, de prestar informação com qualidade e de forma estruturada ao mercado. Obrigado. Obrigada, Nuno. De facto, são processos de sobrevivência e para melhorias que são essenciais se queremos ter empresas mais produtivas, mais capazes. Há ainda, no entanto, um caminho a fazer, como vimos, e se calhar não é só culpa das empresas que existe apenas metade estejam já neste campo. O Nuno falou da acessibilidade, dos preços, até da capacidade humana de responder a estes novos desafios. E o novo desafio que aqui vos deixo a vocês é... Estou a andar para trás, será? Não. Sim. Nesta questão da importância de nos digitalizarmos, na energia é uma área muito específica. Como vem aqui, 65% das empresas já têm programas de digitalização em curso, 15% já têm modelos de decisão e de negócio e reporte totalmente baseados em processos digitais. A pergunta que vos deixo é: o que falta para lá chegar? É muito
por falta de soluções e de metodologias, serão 25% o que falta para isto, serão 50% das soluções que faltam, serão 85%. Quem é que vota em serem 25% apenas a falta de soluções adequadas? 5 pessoas. Quem diz que é metade das soluções que faltam? Quem diz que a grande parte do problema é precisamente a falta de soluções à medida das empresas? Há aqui uma grande indecisão ainda assim, vamos ver o resultado. Eu diria que a opção B e a opção C estão praticamente empatadas na sala, mas são mesmo 85%. Há ainda aqui um grande caminho a trilhar e é um bocadinho sobre estes desafios para falar sobre estes desafios que eu chamo a Rita Mourão, Sustainable and Information Management and Report Global Unit da EDP. Por favor, Rita, junte-se a nós. Obrigada. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite de estar aqui e falar um bocadinho do que é que tem sido este desafio na digitalização dentro da EDP. Só enquadrar aqui alguns números grandes da empresa. A EDP está atualmente presente em 30 mercados diferentes, portanto nós estamos divididos em 4 hubs regionais, temos negócios na Europa, na América do Norte, na América do Sul e em APAC. O nosso negócio distribui-se por toda a cadeia de valor da energia, desde a produção à distribuição, transmissão e a comercialização, quer de eletricidade, quer do gás. Portanto, temos aqui uma diversidade muito grande de negócios dentro do grupo. E, sendo eu parte da equipa de report, não podia deixar de trazer aqui os principais números para o ano 2023. Portanto, nós atualmente temos 24 gigas de capacidade instalada renovável, num total de 29 gigas de capacidade instalada total. Tivemos um EBITDA em 2023 de 5 mil milhões de euros, somos 13 mil colaboradores e temos 9 milhões de clientes, em mercado regulado e mercado liberalizado. Um bocadinho aqui sobre este desafio. Portanto, eu entrei para a área de sustentabilidade há cerca de 1 ano e meio. Eu estava a trabalhar antes já na EDP, na área de logística, na parte de digitalização de processos. E o desafio era muito simples, como quem diz, não é? Simples não é nada. Nós, em 2022, soubemos da obrigatoriedade para 2025 de reportar legalmente a informação não financeira do grupo, e teríamos que garantir que até 2025, ou temos que garantir que até 2025 temos capacidade para isso. Portanto, convidaram-me para vir para este departamento e pensar como é que nós vamos conseguir garantir que vamos ter o report a tempo e horas. Começámos a fazer uma análise dos processos de todo o report, desde a recolha de informação, analisar que sistemas é que havia, como é que era feito o processo internamente, como é que eram construídos os relatórios e rapidamente chegámos à conclusão que nós tínhamos ali um grande bloco, um grande bottleneck na parte do processo que é a informação quantitativa do grupo. Portanto, a EDP é um grupo muito grande, que tem muitos indicadores de sustentabilidade para reportar e o processo era altamente manual, muito ainda baseado em Excel, em e-mails. Temos um sistema de informação, mas é uma coisa muito rudimentar em que as pessoas carregam e depois aquilo dá erros e uma grande chatice. Então foi nesse processo que nós decidimos começar a trabalhar nesta parte da digitalização. Portanto, melhorar esse processo. Qual é que foi a nossa ideia? Portanto, nós temos de construir aqui uma single source of truth. Nós temos de ter um sítio onde todas as informações do grupo que têm de ser reportadas e que nós temos de controlar, têm que estar lá e nós temos com a granularidade que nós precisamos e com a qualidade que nós precisamos delas. Começámos a investigar como é que nós poderíamos recolher essas informações nos negócios e percebemos que isto é muito bonito, vamos automatizar tudo, mas nem tudo é automatizável. Há muita informação ainda dentro do grupo, porque temos graus de maturidade diferentes para diferentes empresas e para diferentes geografias. Há informação que vamos continuar a ter de manter manual. Mas tudo o que está em sistemas vamos começar a automatizar. E dentro deste automatismo nós temos aqui uma plataforma ESG. Portanto, isto não vai ser um sistema único, ou não está a ser desenhado para ser um sistema único. Nós estamos a fazer, primeiro, toda a recolha da informação dos sistemas do grupo, e para referir são mais de 60, toda a informação que nós precisamos desses sistemas, organizar essa informação, tratar essa informação e depois ter outro sistema onde nós vamos beber toda essa informação
e recolher a informação que continua a ser manual e que nos ajude também na parte de controle dos pedidos de informação e depois essa plataforma com a informação toda do grupo que nos permita fazer um melhor report, portanto ter um sistema que nos mapeie para as diferentes normas que é preciso reportar, não financeiras, e que nos ajude a fazer esse mapeamento e ter os resultados finais necessários no final do processo. O desafio deste projeto tem sido enormíssimo, não é? Nós temos aqui uma diversidade de temas de ESG. Eu de manhã estou numa reunião sobre clientes, à tarde estou numa reunião sobre redes, à noite estou numa reunião sobre sei lá o quê. Portanto, nós temos muita informação diferente dentro do grupo. A multiplicidade de sistemas, lá está. Só para ir buscar informação automática, nós já estamos a fazer ligações a um data de mais de 60 sistemas de informação. Às vezes são só para ir buscar 2 ou 3 tabelas, mas é isso que nós estamos a automatizar. A própria dispersão geográfica do grupo tem sido também aqui um desafio, em termos de horários, mesmo em termos de linguagem. Eu vim da logística e, portanto, senti aqui muito uma disrupção que as pessoas da sustentabilidade, como acontece em todas as áreas um bocadinho, mas as pessoas da sustentabilidade falam um bocadinho na sua linguagem, depois as pessoas dos sistemas falam um bocadinho na sua linguagem. E às vezes é difícil esta comunicação entre as áreas, é difícil conseguirmos todos chegar a um ponto de entendimento de o que é que nós efetivamente queremos e como é que nós vamos fazer isto avançar para a frente. Dentro deste processo de recolha, nós também aproveitámos, claro, para melhorar a qualidade dos dados que nós estávamos a reportar. Conforme fomos levantando com as áreas os diferentes números, fomos percebendo que haveria aqui melhorias que poderiam ser feitas ao nível do número em si ou do processo depois da agregação da informação que estava a ser feito, e fomos também aproveitando esta digitalização para esta melhoria do processo em si. Depois, claro, a gestão da mudança, não é? Nós estamos a dizer às pessoas muitas vezes que agora a forma como tu trabalhaste até hoje vais ter deixado de trabalhar assim, agora tens outro sistema, agora já não preciso que me dês esse número porque esse número agora eu vou lê-lo diretamente, e é sempre aqui preciso algum cuidado e alguma proximidade das pessoas para que a mudança seja feita de forma tranquila e que a organização consiga se adaptar a estas diferentes formas de trabalhar. Algo que eu também considero interessante para aqui, nós falámos com muitas empresas em Portugal e fora de Portugal sobre o que é que estavam a fazer neste âmbito dos dados, que sistemas é que estavam a utilizar, que tipo de projetos é que estavam a fazer para digitalizar este processo de report. E chegámos rapidamente à conclusão que não havia nenhuma solução única para todas as organizações. Portanto, as organizações têm de olhar para os temas que para elas são materiais, para aquilo que efetivamente é importante para elas em termos de report, e acabar por adaptar um bocadinho os sistemas às suas próprias necessidades. Pronto, este é o desafio que nós temos tido na EDP. Este é um primeiro passo nesta digitalização da sustentabilidade. Depois deste projeto, vamos ter com certeza muitos outros. E é isso. Obrigada. Muito obrigada, Rita. Foi uma excelente apresentação que permitiu-nos ver, de facto, que há aqui muito caminho para andar, mas que faz sentido que ele existe. A disrupção e a mudança são sempre difíceis de provocar. E, portanto, boa sorte para essas novas funções. E, por fim, um último desafio, antes de passar a palavra ao nosso último orador, para depois nos juntarmos aqui numa mesa redonda. Aqui tem a ver com a digitalização tecnológica e modelos de eficiência, e percebermos um bocadinho a que ponto é que toda esta digitalização pode ter também uma pegada que é preciso também controlar. E o que vos pergunto é precisamente o que é que acreditam que será que representa o consumo de energia de um data center relativamente à energia consumida por um escritório? Serão 2 a 5 vezes mais do que um escritório? Quem é que acredita em 2 a 5 vezes mais? Ninguém. 5 a 10 vezes mais do que um escritório? 2 pessoas, 3, 4. 4 pessoas. E por fim, 10 a 50 vezes mais do que um escritório de consumo de energia num data center.
Portanto, não há aqui, de facto, grandes ilusões relativamente ao trabalho que é preciso fazer. E Paulo Garrido, Account Executive da Microsoft, por favor, explique-nos um pouco mais sobre estes desafios que temos pela frente, não é? Porque nem tudo são facilidades na digitalização. Desculpe, estava-lhe a roubar aqui o... Obrigada. Bem, agradecendo a todos a presença e muito concretamente também pelo convite que fizeram à Microsoft para estar aqui presente. A ideia hoje que eu tenho é partilhar um bocadinho com vocês o lado da Microsoft enquanto player e ator global em matéria de inovação e de sustentabilidade. Começo com uma mensagem que é: o nosso futuro é literalmente da nossa responsabilidade. A Microsoft, enquanto ator global, à escala global e planetária, sente-se um pouco como um steward, um curador do próprio planeta. A Microsoft, para alguns dados que vocês possam ter, tem um fundo green, portanto, apoia um conjunto de iniciativas relacionadas com a adoção de práticas de sustentabilidade, portanto, tem um stake nessa matéria. É também uma empresa que, hoje em dia, do ponto de vista de monitorização dos seus próprios dados e dos seus próprios clientes, tendo cerca de 60 centros regionais de data centers no mundo, cerca de 200 data centers em operação e 190 pontos de presença espalhados pelo globo inteiro, e que conta, por exemplo, com 320 milhões de utilizadores de uma plataforma como o Teams, consegue ter, digamos, uma sensorização muito interessante sobre dados que são muito importantes para avaliar a sustentabilidade. Portanto, ao sentirmos como um ator e um curador até do próprio planeta, estamos muito investidos no nosso compromisso para ajudar não só a tratarmos nós próprios, de avaliarmos como é que estamos do ponto de vista de performance ESG, mas ao fazermos um caminho que tem tantos pontos de contacto com matérias do ESG, podermos também trazermos e desenvolvermos inovação que levamos aos nossos parceiros e aos nossos clientes. Em complementando um pouco aquilo que os meus colegas de painel brilhantemente apresentaram antes de mim, dar aqui algumas notas, que nós vemos alguns vetores, para além da própria necessidade de combater a emergência climática, vemos também alguns vetores que são muito importantes e que estão a acelerar cada vez mais a necessidade de alguma forma de nos orientarmos todos a um conjunto de políticas ESG-driven ou compliant ou friendly, que tem no fundo a preocupação que existe globalmente sobre a redução dos custos de energia e das reduções de consumo, uma pressão regulatória que hoje é grande e que vai aumentar, portanto estima-se que em breve, pelo menos na União Europeia, haverão pelo menos 50 mil empresas que vão ter que estar a fazer reporting de acordo com regras ainda mais, vou-lhe dizer, não, para não dizer apertadas, vou dizer mais ambiciosas, do ponto de vista de compliance regulatório. Há uma expectativa muito grande nos investidores de se associarem, do ponto de vista de investimento, a marcas que tenham elas próprias um cunho de sustentabilidade. É mais seguro, hoje em dia, eu poder apostar e ver um valor de uma determinada marca associada à característica de sustentabilidade do que investir numa marca que não tem. E, por fim, há uma libertação, se quiser, é uma criação de uma nova economia que está à volta deste tema do reporting de emissões, dos créditos de carbono. Há uma nova economia que se está a formar à volta disto, que pode continuar a impulsionar, no fundo, estes investimentos. Quais são os desafios muito grandes que existem? Alguns já foram aqui falados. Eu vou tocar em alguns, vou repetir alguns que os meus colegas já disseram. Portanto, existe um normativo regulatório que vai continuar a ser mais exigente. Isso é bom. Isso é bom. Falo mais alto, não é assim? Ou mais perto daqui. Okay. Continuo. Portanto, o normativo regulatório é bom e é exigente. Isso tem muitas vantagens, mas apresenta desafios. Porque cada vez que há mais 50 novas coisas ou novos KPIs que é preciso reportar, e de alguma forma isso implica que vai ter que haver alterações na maneira como os dados estão a ser reportados, vai ter que haver novos dados que vão estar sistematicamente a ser atualizados, e isso cria um desafio a todas as organizações do ponto de vista das obrigatoriedades de prestação de informação. Processos manuais e lentos, já falámos aqui disto. Falo também dos dados que é muito raro encontrar uma empresa, e há bocadinho a apresentadora anterior, Rita, aludiu exatamente a esse ponto. É muito difícil encontrar uma empresa que tenha também todos os dados
perfeitamente enquadrados para o reporting, porque cada empresa tem os seus próprios desafios. Eu acrescentava, e queria destacar o tema e repetir as palavras do Maurício, sobre a necessidade de haver um aculturamento, se quiserem. Uma necessidade de haver, de facto, um entendimento do ponto de vista da cultura das organizações, que fazer ESG é uma nova cultura, uma nova maneira de estar dentro das empresas e que pode ter um benefício imenso. Se for o ESG que conduz a que haja, de facto, um conhecimento profundo sobre toda a cadeia de valor de uma empresa, sobre todos os dados que a empresa tem, torna-se mais ou menos evidente que a gestão terá acesso a toda a informação necessária para poder ajustar a cada momento a direção para onde a empresa vai, de acordo com o princípio de sustentabilidade. Mas essa promessa, pelo menos, existe, de que o conhecimento da informação com profundidade pode conduzir, no limite, a uma adequação melhor da sua própria estratégia. E está-se a assistir, já agora na indústria, a uma realocação de capital muito significativa, a maior da história, em prol de investimentos de sustentabilidade em detrimento de outros. Reforçar este ponto, que para nós que estamos na União Europeia e se calhar algumas das pessoas que aqui estão já estamos a sentir, no fundo, o apertar, vou-lhe dizer assim, o apertar ou o aproximar do cumprimento de um conjunto de novas diretivas e de reporting de informação sobre a ESG. 50 mil empresas na Europa que vão ter que estar, a muito curto prazo, a ter que ter os standards de reporting muito consistentes e exigentes. E à luz disto, o que é que a Microsoft tem para dizer aqui neste fórum hoje, em jeito pequeno? Dar-vos algumas notas sobre a Microsoft. A Microsoft tem um conjunto de compromissos assumidos do ponto de vista estratégico que enunciou em 2020. Passa por ser carbon negative em 2030, zero waste, e passa também, entre outras coisas, water positive, mas entre outras coisas passa por um desafio bastante ambicioso, que é entre 2030 e 2050 devolver ao planeta todas as emissões que a Microsoft já provocou desde 1975, da sua data de fundação. Portanto, é uma preocupação de neutralizar, se quiserem, o efeito que a nossa própria inovação já causou ao longo dos últimos 50 anos da nossa atividade. 40. Esta ambição e a capacidade que nós temos de, hoje em dia, com a sensorização que temos nos data centers e que temos de conhecimento das práticas dos clientes e insights analíticos que vamos tendo, permitem-nos colocar aqui numa circunstância onde somos iguais a todos os outros na necessidade de reportar, e eu queria gastar aqui uns minutos com vocês nisto. A Microsoft partilha, todos os anos, cerca de 40 relatórios diferentes sobre práticas da ESG. Portanto, se alguém aqui quiser ir ao Microsoft Report Hub, pode ver que a Microsoft tem relatórios sobre emissões, tem sobre responsabilidade de desenvolvimento de inteligência artificial, emite um conjunto de relatórios extenso sobre cibersegurança, emite sobre relatórios extensos sobre prevenção de escravatura e tráfico humano, tem relatórios de sustentabilidade onde incluímos a diversidade de géneros por posições de chefia e diversidade de género, de etnicidade, e, portanto, estamos hoje em dia a reportar em cerca de 40 dimensões diferentes ao mercado. É claro que a Microsoft é uma empresa muito grande, é uma empresa que atua à escala global. Ainda assim, as necessidades de reporting fundamentais são iguais às das outras empresas reguladas, e aquilo que é o nosso compromisso é, mantendo nós este compromisso com a transparência de estarmos a comunicar no mundo inteiro estas medidas, trazer esta inovação que vamos, entretanto, aqui criando de volta para o mercado. E isso traz-nos aquilo que é, se quiserem, o approach da Microsoft para aqui sim, mais até com os clientes finais, que é trazer uma abordagem de plataforma que tem vindo a ser desenvolvida naturalmente, que permite às empresas agilmente, ou mais agilmente, ou tão agilmente quanto possível, ir utilizando esta plataforma para acelerar o seu próprio processo de reporting ESG. No caso, nós queremos, a ambição que temos é trazer a inteligência dos dados que hoje em dia estão dentro das organizações,
Com o acesso estruturado, mais ágil, mais rápido, com acesso a tecnologias, inteligência artificial, etc., trazer, no fundo, mais sustentabilidade aos sistemas de IT, mais rapidez, melhorar a performance da ESG das empresas, e isso tem uma consequência muito positiva, e eu faço aqui um parênteses muito rápido. Quando queremos ser transparentes com o ESG, ser transparente com o ESG é de facto um imperativo. Mas é imperativo que o seja a tempo. Porque se o relatório de ESG tiver a demorar 6 meses a ser preparado e tiver que ser emitido todos, em tese, todos os quartos, temos um tema. Nós precisamos de fazer isto a tempo. Portanto, esta agilidade, é esta agilidade que estamos a tentar trazer para os clientes que trabalham connosco e, desta forma, permitir alcançar o potencial de crescimento que o ESG pode implicar. O que é que nós achamos vai ser um fator muito importante para esta visão continuar a ser materializada? E há bocadinho tocaram nisto. Há uma necessidade efetiva de colocar mais gente a interagir com os dados da ESG de uma forma mais rápida. Todos os indícios que nós temos, e estamos justamente atrás desse caminho, dão-nos nota que a utilização de ferramentas de AI assistida para interagir com o subset de dados, ou se quiserem com os dados da ESG, podem ser uma peça-chave para o atingimento dos objetivos últimos do reporting da ESG. Portanto, se eliminarmos, no fundo, as dificuldades de acesso rápido aos dados, as limitações de haver algumas barreiras tecnológicas de quem não sabe interagir com os dados, e perguntarmos de forma, em linguagem natural, ao sistema, os dados que precisamos, seja porque queremos fazer um reporting interno, ou preparar um conjunto de reporting para fora, ou porque queremos que ele nos ajude a fazer uma calculatória automática, o advento do Generative AI está-nos a permitir hoje fazer perguntas em direto aos dados. E isto pode ser um assistente valiosíssimo do ponto de vista da entrega com eficácia de uma performance ESG. Dá-vos mais aqui algumas notas de coisas em que estamos a trabalhar. Portanto, trazer o Copilot para a ESG, diretamente para as nossas plataformas, e permitir a quem é, por exemplo, nosso cliente, que consiga ter imediatamente nos seus próprios relatórios quais foram as emissões em cloud que tiveram com a Microsoft, portanto, terem essa informação logo divertida, para além de outras coisas relacionadas com a gestão da cadeia de valor, a gestão do desperdício, a gestão da água e de um conjunto muito outro vasto de métricas ambientais. A nossa ideia é que, conforme a evolução, conforme a tecnologia nos tem vindo a permitir, colocar cada vez mais pré-preparados um conjunto de reportes, haver, por exemplo, templates que permitam responder ao CSRD automaticamente na plataforma, para que uma organização que trabalhe com este tipo de ferramentas possa quase, se esforço, a promessa aqui é difícil, mas com menos esforço, ou muito menos esforço, poder, de facto, responder com muito mais eficácia e agilidade aos requisitos que o mercado nos tem imposto. E com isto deixo-vos. Muito obrigado pelo vosso tempo. Muito obrigada. Obrigada, Paulo. Não nos deixe, junte-se a nós aqui. Eu peço para se juntarem também a Margarida, a Rita e o Nuno, para darmos então início ao nosso painel de... Vamos fazer aqui uma conversa. De facto, é muito engraçado, Paulo, porque neste âmbito há uma fábrica que foi desenhada, estava a ser desenhada, iria ser desenhada de uma forma, e precisamente através de um processo de inteligência artificial, fizeram um AREF, eu estava ali a ver a hipótese que está para breve, e fizeram ali uma extrapolação para aquilo que tinham pensado que ia ser a fábrica, e automaticamente fizeram uma série de ajustes e criaram uma fábrica real que era totalmente diferente daquilo que tinham pensado, muito mais ajustada, muito mais eficiente, em que se poupou imenso, quer ambientalmente, quer em processos, quer simplesmente pelo deslocamento de áreas de um lado para o outro, porque tornavam de facto a coisa mais fluida. Tenho que tomar nota disso para depois nós pomos no scope 4. Exatamente. Margarida, vou começar por si e vou-lhe fazer duas perguntas numa.
por um lado, de que forma é que a transformação digital consegue alavancar a inovação sustentável, que é muito o que a Altice Labs faz, é estar sempre à frente. Nós às vezes não temos bem a ideia disto, não é? Quando as coisas aparecem, quase parecem fáceis. Vocês trabalham no ar, nada disto existe e vocês imaginam e concretizam coisas que são de facto soluções viáveis e para melhorar a vida a outras empresas, que lhes permite depois também desenvolver produtos novos, produtos diferenciados, alinhados com as necessidades do consumidor de uma forma mais sustentável. Portanto, de que forma é que esta transformação digital alavanca tudo isto? E, por outro lado, como é que isto acaba por trazer um efeito de contágio, aquilo que é feito num polo como é a Altice Labs, depois acaba por contagiar também todo um ecossistema de empresas a seguirem esse espaço e também a serem mais inovadoras, a caminharem mais neste sentido, quer da digitalização com este sentido de responsabilidade social, e onde inclui o ambiental, a economia, a governança e o social. Bem, efetivamente, o digital é a nossa grande inspiração. Há muitas décadas que na Altice Labs, toda a inovação que nós tentamos trazer, quer para o Grupo Altice, quer para os diferentes parceiros neste efeito de contaminação que está aqui a ser referido, com quem trabalhamos, é claramente inspirado por este desígnio da transformação digital, que agora é uma buzzword, mas que em rigor transformar digitalmente os processos e utilizar aquilo que são os adventos do digital para melhorar a qualidade de vida das pessoas, tem sido sempre o motor da inovação que nós tentamos criar na Altice Labs. Nós tentamos utilizar modelos de inovação aberta e os modelos de inovação aberta que nós utilizamos são, na sua essência, eles próprios sustentáveis. E quero com isto dizer que temos capacidade para mobilizar diferentes parceiros do ecossistema de inovação em que nos encontramos, e aqui falamos naturalmente das academias e também de agentes relacionados com o ecossistema de empreendedorismo, com as startups, que nos trazem naturalmente muitas ideias e nos injetam muita criatividade e muita inspiração para nós conseguirmos criar e inovar nos diferentes domínios. O domínio da sustentabilidade, e quando falamos destas questões relacionadas quer com a governança, quer com o ambiente, quer com a questão das pessoas e do social, tem sido muito interessante verificar que nos últimos anos são catalisadores de muitas direções de mudança. E nós verificamos que muitas das ideias que nos chegam por diferentes iniciativas, hackathons, sessões de ideação e brainstorming que fazemos com diferentes parceiros, são mobilizados por essa ideia de uma vida mais sustentável, de um horizonte de bem-estar e de qualidade de vida para todos, para os quais concorrem muitas das coisas que nós agora vemos consubstanciadas e operacionalizadas quando lemos questões relacionadas com a sustentabilidade. Portanto, parece que existia aqui uma maré de mudança. Havia já uma vontade em latência que agora começa a ser concretizada de forma tão interessante. E estas normas e estes estándares vêm-nos chamar à razão para a necessidade de colocarmos isso no papel. Estas questões da inovação aberta, e parece-me interessante também partilhar convosco, são também muito alimentadas dentro da própria organização. Nós na Altice Labs tentamos que o universo da inovação não esteja em silos, não esteja fechado, e tentamos encontrar mecanismos transversais da tal contaminação, mas também interna dos diferentes agentes que nas diferentes áreas da Altice Labs, e que são bastantes, possam convergir para criar essas ideias. E é preciso ousar falhar. Nós sabemos que a inovação se dá por ondas, mas dá-se também por ciclos de alguma liberdade em que nós permitimos que as pessoas falhem. E esse é também um aspecto constitucional do bem-estar das organizações. Mas que é um bocadinho difícil em Portugal. É muito não é? É difícil em algumas culturas, e falou-se já hoje aqui bastante de questões de mudança cultural, e há efetivamente muito trabalho a realizar desse ponto de vista. Eu sinto que nós neste momento vivemos também pelos efeitos dos últimos anos de mobilidade das geografias
que temos nas nossas organizações cada vez mais geografias representadas e diferentes culturas, e isso é maravilhoso, porque traz-nos também formas de estar e de viver mais abertas e mais heterogéneas e mais diversas. E eu vejo nisso um enorme benefício. Há sempre naturais resistências, mas nós tentamos criar alguns rituais e ter alguns agentes no terreno que permitam também olear e forçar alguns processos. E é muito também através da ligação entre esse sangue novo que vem destes polos universitários, nomeadamente os miúdos mais novos que têm a cabeça mais aberta, ainda pouco formatada, mas por convivência também com aqueles que têm mais experiência, que trazem mais experiência e que já estão se calhar dentro dos processos da empresa. É dessa junção também que nascem muitas ideias. Claro que sim, nós sabemos que a heterogeneidade é um dos pressupostos para a criatividade, mas também sabemos que grupos heterogéneos tendem a homogeneizar. Portanto, se vocês colocarem numa sala um grupo heterogéneo, passado uns dias ou umas semanas, as pessoas tendem... Já estão todos a pensar da mesma maneira. A humanidade e aquilo que nos traz de bom, enquanto seres humanos, assim o define. E, portanto, é preciso, efetivamente, como eu dizia há pouco, criar aqui alguns rituais e alguns processos que nos obriguem a agitar essas forças de tendência de homogeneização que existem naturalmente nos grupos. Isso está estudado, a ciência explica, para que esses processos de heterogeneidade e de divergência cognitiva continuem a acontecer em diferentes ciclos de inovação e em diferentes ciclos de mudança. Nuno, nós estamos aqui a falar de uma necessidade de mudança, de todos queremos mudar, todos queremos ser mais sustentáveis nos seus 3 pilares, e eu insisto neste ponto porque é de facto importante. Todos queremos ser melhores, todos queremos ser mais eficientes, mas há aqui uma questão que já se falou, que é uma questão de sobrevivência. O que é que ganha quem apostar a sério nestes processos e em fazê-los a tempo, como dizia o Paulo, porque há aqui também uma questão de timing que é premente, não só pela regulação, mas também por conseguir estar sempre mais à frente da inovação, ou pelo menos estar na primeira linha, na carruagem da frente, vamos dizer assim. E o que é que arrisca quem de facto não entrar neste comboio da digitalização a tempo, nomeadamente nos parâmetros ESG? Sim, eu vou usar um caso prático para responder a essa questão, mas antes de ir ao caso prático, eu acho que é claro para todos, quer dizer, que a velocidade destes desenvolvimentos e a velocidade com que estes desafios de facto se vão colocando às empresas e à nossa economia é de facto um dos fatores diferenciadores face àquilo que foram as grandes transformações do passado, não é? Eu há pouco falava das diferentes revoluções industriais, comecei em 1700, 1800, depois 1900 e agora já estamos... A primeira demorou 100 anos, a segunda demorou 70... E, portanto, o ritmo das coisas é muito diferente. Isso leva-nos Agora são 7 dias. 7 dias e às vezes poucas horas. E leva-nos agora a um outro ponto que estava ali referido até na capa da minha apresentação, que era uma citação do Bill Gates, e que ele basicamente diz o seguinte, que nós tendemos a exagerar o impacto que aquilo que está exatamente à nossa frente de facto tem e a subestimar aquilo que são os impactos, as mudanças que se colocam no horizonte, portanto, 5, 7, 8, 10 anos. Esta é a expressão do Bill Gates. Se calhar, se pensarmos mais do lado da medicina, chamam-lhe a isto miopia. Se pensarmos do lado da economia, também chamam a isto miopia. Provavelmente aquilo que justifica termos tantos ciclos económicos é de facto este efeito de miopia, de não sermos capazes de ver o que é que está no horizonte e reagirmos, anteciparmos, quanto mais não seja para diluir os custos e aumentar a nossa preparação para quando essa mudança de facto tiver que acontecer, isso já estar concretizado. O caso prático, agora, eu acho que é muito fácil pegarmos no exemplo, e o exemplo que foi conhecida, ou uma empresa que foi conhecida de todos durante várias décadas, que é o modelo Kodak, que é um case study em todas as escolas de gestão. Percebemos que foi uma empresa que desapareceu completamente e sabemos que foi uma empresa que desapareceu completamente porque, de facto, não foi capaz de perceber que havia uma tendência de digitalização em curso e de renovar a sua oferta e de renovar os seus serviços para de facto, dar resposta a esta tendência. O que é curioso nesse case study? É quando começamos a ler o case study, há lá 2 marcos completamente significativos que nos levam a questionar, se de facto foi mesmo uma questão de incapacidade de perceber esta tendência que já estava a acontecer. Quais é que são esses marcos? Por volta de 1975, 1976, a Kodak compra uma patente que representava, na altura, a primeira máquina de fotografia digital. Portanto, era a primeira, conseguia tirar uma fotografia e colocar aquilo num ecrã. O que é que aconteceu? Aconteceu absolutamente nada. A Kodak não deu continuidade a essa patente. Basicamente, a gestão e a estratégia da empresa achou que aquilo, de facto, era uma boa iniciativa, mas ainda não era a iniciativa que ia marcar. É muito giro, vamos pôr aqui nesta gaveta. Precisamente. E morreu. E hoje já ninguém pensa em ter formato de fotografia não digital, como é óbvio.
Segundo marco, 2001, o que é que a Kodak faz? Compra um site, que foi o primeiro site que foi criado para partilha de imagens. Basicamente as pessoas podiam, nas imagens que estivessem nos seus computadores, pôr as imagens no seu site e ficavam acessíveis a todos, e como é óbvio, a partir do momento que centralizamos uma base de dados de imagem, podem-se desenvolver serviços a partir daí. Estamos em 2001, se calhar 7, 8 anos antes de existir uma coisa que é o Facebook e o Instagram E os tudo mais que WhatsApps hoje... e tudo o que podemos fazer a partir do telemóvel. No fundo foi o Steve Jobs que veio tramar isto tudo, não é? Eu acho que foi a incapacidade da Kodak de evoluir, de facto, aquilo que já tinha dentro da empresa, e as iniciativas já estavam a acontecer dentro da empresa para, de facto, competir nesta nova onda de digitalização. O que é que ela fez com esse site? Transformou o site num serviço de impressão de fotografias em papel. As pessoas punham fotografia no site, ou a imagem no site, e podiam imprimir a fotografia em papel. E, portanto, qual é que é o principal risco? O principal risco é exatamente este. Em determinados setores, em determinadas indústrias, perceber que há um risco de disrupção grande, e não tem que ser um risco de disrupção no modelo de negócio, pode ser um risco de disrupção ao nível de determinados ativos que deixam de ser tão competitivos, ativos que quer dizer que o nível de evolução, que o nível de tecnologia sucedânea que já está disponível para eles, de facto está a evoluir, e pelo facto dos gestores não compreenderem isto, de facto não entenderem esta necessidade de mudança e esta necessidade de investimento. É por isso que isto é um risco, é por isso que na interação com stakeholders, na interação com as entidades financeiras, com os bancos, esta começa a ser uma preocupação cada vez maior, que é a velocidade que vivemos estas tendências, sermos de facto capazes de olhar para a empresa e percebermos quais é que são os ativos, quais é que são os modelos de negócio, os modelos de atividade que de facto correm risco de disrupção, e já não são disrupções à la Kodak, estamos a falar de 30, 40 anos, foi o período pelo qual durou esta disrupção, falamos, como há pouco se dizia, de alguns dias, algumas semanas para que isto aconteça. E são ciclos muito curtos e que todos os dias estão de facto a surgir potencialidades novas, coisas novas que aparecem. Nós entendemos facilmente os ganhos de eficiência, penso que foi o Nuno que mostrou o exemplo do armazém, da gestão do armazém digital. Há inúmeros ganhos de eficiência que qualquer empresa tem ao digitalizar-se. E quando falamos em eficiência, estamos a falar também em processos de... A própria empresa ganha mais dinheiro ou não gasta tanto dinheiro com estes processos. Rita, porquê que é então tão difícil convencer as empresas ou convencer os diferentes ecossistemas de que é importante apanhar este comboio, que já vão tarde a apanhar este comboio e que têm que dar corda aos sapatos, como se costuma dizer, para chegar rapidamente e apanhar rapidamente este comboio da inovação e da digitalização? Então, na minha apresentação falei muito dos desafios que é esta digitalização. Nem todas as organizações têm a capacidade de ter pessoas para responder a esta quantidade de desafios que a EDP consegue responder. Portanto, há aqui uma série de capacidades dentro das empresas, de pessoas que consigam gerir a mudança, de procurar sistemas, de estar dentro de todo este processo alinhado com sustentabilidade e digitalização, que torna difícil andar para a frente com isto. O investimento muito grande, já foi falado aqui várias vezes, não é? Os sistemas ainda são um investimento grande para as empresas e, portanto, nós falamos em Portugal, temos um tecido empresarial de pequenas e médias empresas, essencialmente, e um investimento em sistemas é um investimento pesado que é preciso ser muito bem feito para conseguir alavancar. Mas esse investimento, por exemplo, não fazer esse investimento pode ser muito mais caro às empresas, e por outro lado as empresas estão agora um bocadinho mais abertas também a que se criem sinergias, era aquilo que se dizia, claro, nem todas as empresas precisam ter um AI engineer, não é? Exato, por isso é que nós agora estamos a ter uma obrigatoriedade legal, estamos a ter mais pressão para este digital se desbloquear, e é isso que está a fazer com que avance um bocado, mas a decisão no momento de digitalizar ou não é uma decisão difícil para as empresas, porque existe, lá está, muito capital disponível. Há também toda uma gestão, que também já falámos aqui muito em várias apresentações, de gestão da mudança, não é? Que é, se até hoje sempre fizemos assim e funcionou, porque é que nós devemos de mudar? E esta iniciativa de incentivar a mudança e muitas vezes também de deixar que as pessoas errem e deixar que os projetos também tenham, voltem atrás e andem para a frente, também parte muito da gestão de topo, não é? De permitir que de facto a inovação e a digitalização não é uma coisa direta, não é uma solução-chave na mão para nenhuma empresa e, portanto, é um caminho e é uma mentalidade que tem de se ir construindo.
E não Sem é dúvida, portanto. trocar a máquina de escrever pelo computador, não é? Exatamente, já não Vai é, muito já mais não é, além, é já preciso não é. muita formação também, é preciso que todos estejam a bordo. Existem algumas áreas que estão mais aptas a fazer essa transformação do que outras, Rita? Eu acho que sim, e nós vemos, por exemplo, mesmo agora, quando nós estivemos a fazer o nosso projeto e fomos ver as soluções que havia no mercado para esta parte dos dados, nós vimos soluções super diferentes, ou seja, há imensas empresas de software que estão a investir nisto e estão a dar soluções às empresas. Agora, as empresas depois têm de olhar e perceber aquilo que querem e onde é que querem apostar, mas já há muitas soluções no mercado e são soluções também que têm vindo a evoluir muito. Portanto, sempre que nós estamos a ir ter com alguma empresa e que nos apresentam uma solução, não é só uma solução, é uma solução e um roadmap. É uma solução, nós hoje temos isto, mas nós para os próximos 2, 3 anos nós vamos ter isto vezes 10, vamos ter isto vezes 30 e é isto que vocês vão comprar neste momento. E se calhar é isso que custa tanto, não é? Que não é uma mudança, é uma constante mudança, é uma transformação que não tem fim, não tem um ponto final, não é? Exatamente. São apenas vírgulas no caminho. Paulo, esta digitalização tem, este lado das pessoas é um dos grandes desafios, vamos dizer, da digitalização. Qual é que é o risco de deixar os processos de digitalização e de evolução e de inovação na parte digital fechados nos departamentos de TI das empresas? Em primeiro lugar, acho que até o exemplo do Nuno é muito ilustrativo, ter a patente em si não chega. A pessoa pode ter a patente, mas não agir com o pensamento estratégico sobre a patente, não valeu de nada. Não vai ter efeito nenhum. Não valeu de nada chegar lá. Esse eu diria que é o risco imediato óbvio. Não quer dizer que não haja muito bons casos de inovação que nasce da tecnologia que impulsiona o negócio e que cria concepções diferentes sobre a abordagem de negócio. E eu pego nessa lead autocriada agora para olhar para acho eu, aquilo que é o maior advento tecnológico que eu me recordo de assistir na minha carreira, que aconteceu há um ano atrás, com a introdução dos modelos pré-treinados da LLM, e que vai ter agora uma evolução da AI generativa, que vai abanar tudo aquilo que a gente acha que sabe sobre o futuro de desenvolvimento de roadmaps tecnológicos, de serviço a cliente, de consumo de dados internos. Eu acho que nós ainda não fazemos nem ideia do quão diferente isto vai ser daqui a um ano. Pois é, isso é que depois nós temos os dados, mas temos pessoas preparadas para olhar para os dados e para perceber o que é que podem tirar deles. Eu acho que o grande ponto é que, e acho que isto nos interessa a todos na sala em diversas, enquanto utilizadores de tecnologia, enquanto educadores, enquanto cidadãos, acho que nos interessa a todos, que é a AI generativa vai alterar, acho eu, fundamentalmente a nossa sociedade e há uma dimensão que a mim me preocupa bastante, que é enquanto se olharmos para a perspectiva global da sociedade, o mundo não está a desenvolver-se à mesma velocidade Venha mais perto. no mundo inteiro. Portanto, se calhar na Europa e em países mais desenvolvidos, o gap de aptidão para tomar conta de assuntos cada vez mais inovadores só vai aumentar. Na educação, eu acho que isto vai ter um impacto brutal, que é um aluno que faça todo o seu percurso formativo com acesso, se calhar, a ferramentas da AI generativa, vai poder, se calhar, aprender muito mais, em mais tempo, pode interrogar muito mais todo um conjunto de informação que existe. E eu acho que não tem nada a ver com o nível de informação que existe na internet, estamos a falar isso vezes 100. E, portanto, eu acho que nós estamos a olhar para um mundo que vai evoluir a velocidades muito diferentes e isso vai ter imensos impactos na inovação. Claro. Há pouco, quando eu dava o exemplo de haver uma espécie de um assistente da AI que nos ajuda no ESG a trabalhar os dados, a conversar com ele, arranja-me um relatório sobre A, B e C. E eu não tenho que lhe explicar mais nada. E o relatório vem, depois eu tenho que o verificar, etc. Mas acho que isto vai passar a ser a norma num conjunto de aplicações e de casos diferentes que todos se aplicam à transformação digital. Mas numa parte do mundo, porque na outra parte do mundo corremos o risco de haver uma exclusão digital
que depois se transfere que é para uma preocupação exclusão do ponto de vista social de grande. Que é uma preocupação que, do ponto de vista de sustentabilidade, nós todos temos que ter. É permitir que o mundo evolua, acho eu, a velocidades justas. Não é? Justas. E acho que todos devemos fazer um esforço para que, sobretudo em zonas que estão subdesenvolvidas, haja essa consciencialização que não é bom para ninguém no mundo haver assimetrias demasiado gritantes. Haverá sempre assimetrias, mas grotescamente distantes. Eu acho que esse é um ponto que a mim, enquanto cidadão, enquanto ator na área de tecnologia, são pensamentos que tenho tido e que vejo o caminho da tecnologia aí por aí. Isto é aquilo que se chama uma ronda muito rápida e, portanto, nós já estamos praticamente para lá do nosso tempo, portanto eu vou ignorar esse facto e vou-vos fazer mais uma pergunta que vou dirigir a todos e peço só que sejam praticamente telegráficos na resposta. Se amanhã o CEO do seu maior cliente, e começo por si, Margarida, ou do seu maior fornecedor, lhe pedisse ajuda para adaptar a empresa, para a tornar mais digital e para conseguir atingir estes fins de ESG de uma maneira incorporando digitalização e inovação, qual é que seria a prioridade absoluta que lhe apontaria? Abrir os horizontes da ambição que nos apresenta e envolver as pessoas de forma capilar no desafio. Todas as pessoas. Sendo consultor, vou falar contra os consultores, aconselhava a correr com todos os consultores que andam dentro da empresa, a reunir de facto as pessoas da empresa à volta da mesa, identificar necessidades concretas e então sim trazer quem tenha visões novas, tenha novas soluções para resolver necessidades, problemas concretos, de forma simples e soluções que tenham escala. Mas já com aquilo que quer e onde quer chegar bem identificado. Rita? Olhar para os processos, perceber onde é que estão as ineficiências, onde é que a automatização pode ajudar com ganhos rápidos a empresa a fluir mais concretamente. Obrigada, Paulo. Sugerir-lhe que toda a gente da empresa de que ele é CEO faça um curso de aprendizagem sobre a AI generativa. Às vezes há muita falha aí nessa parte que a Rita também dizia que é essencial, que é quem dirige tem de saber o que é que está a dirigir. Muito obrigada aos 4 por se juntarem a nós, obrigada a todos os que nos acompanharam neste início de tarde. Eu vou deixar-vos seguir para o coffee break, onde podem fazer um bocadinho de networking antes de continuarem as sessões da tarde. Obrigada. Obrigada. Vamos giro. Agradecemos a presença de todas e todos. Vamos agora fazer uma pausa para networking e coffee break. Regressamos às 4h30 com a sessão As PME na Rota da Sustentabilidade, do IAPMEI. Até já!